mais ou menos assim o que eu acho que seria legal. Mas você já vai gravar ou não? Como você quiser. Eu vou te passar agora, ó. Não, vamos gravar então. É. Então nós estamos aqui em Monteiro Lobato, Orlando Ribeiro fazendo um cobe. Nós vamos começar com a fundação, né, em pedra. Nós vamos estar trabalhando hoje o conceito da pedra rachão, como você pode usar ela tanto em pedra seca quanto com argamassa. Tá Sim. bom? E tipo assim, a argamassa a gente usa mais para preenchimento dos espaços dos buracos, tá? Para não ficarem espaços assim, talvez para algum bicho, sabe? Certo. Mas a argamassa é mais para isso, ela não vai funcionar como uma cola, sabe? Certo. Você fez primeiro uma vala, né? Que tem que profundidade? Esse daqui a gente fez, ela varia aqui em torno de 50, outros espaços tem 60. De profundidade? De profundidade. Tá, e de largura mais de largura 80. 80 de largura. 80, 75, mais ou menos. E aí você preencheu com o rachão? Com rachão, mas eu vou começar aqui, você vê. A gente deixou esse pedacinho aqui pra... justamente para mostrar pra no começar vídeo. do zero. Tá certo, legal. Tá bom? Você pega um carrinho, por favor, de brita aí, por favor, Tom. É basicamente esse daqui, Chico. A gente usa em torno de 10 centímetros de brita, que ela vai funcionar como uma barreira, né, para a água não subir, porque a brita ela não tem muito espaço. Ela deixa um vão, né, entre as pedras. Isso, ela deixa um vão entre as pedras. Então esse vão faz com que a água não suba facilmente. Então, E quando descer, vai logo para a terra. Correto, né? ela drena. Né? Drena legal. Tem pessoas que colocam plástico embaixo, impermeabiliza a fundação. Eu não gosto particularmente, porque senão a água não desce, né? Pois é melhor deixar ela voltar para a terra, né? Isso. Certo. Então o que a gente faz? A gente faz uns 10 centímetros de brita, socado. Socado. Socado, para ela estar mais assentada. Estabilizar, né, certinho. Depois nós procede com pedra rachão, as maiores, né? Para fazer a fundação. E daí para cima nós vamos com esse daí, Chico, que você está vendo aí, esse caixote aí? Esse caixote, a gente usa e faz uma taipa de pedra. Sabe? Tá, A entendi. gente segue ela para obter, digamos assim, um resultado um pouco mais aprumado, sabe? Mais bonito na vista. Para dar um acabamento mais interessante. legal. Tá? Porque a pedra rachão, ela é bem complexa de trabalhar, né? Ela tem muitos formatos. Agora, que parte que você começa a colocar cimento? Quando você percebe que precisa ou já lá de baixo, logo depois da brita? Eu não coloco lá de baixo, eu começo a partir mais para cima. Daqui para cima. A partir do nível do solo. Isso, a partir do nível do solo. Tá certo, a parte que está mais para baixo ela é encaixe só. É encaixe. Até porque tem as paredes da terra, né, para segurar. E tudo é encaixe. A gente usa o cimento somente como preenchedor de espaço. A gente não usa o cimento como aglutinante, digamos assim, das pedras, sabe? É só para preencher os vãos. Só para preencher o vão e dar assim maior resistência, né? Porque quando você coloca uma massa, ela com certeza ela dura mais tempo, né? E ela gruda. Só que no nosso caso, a gente vai estar passando aqui, é como encaixar as pedras, que é o mais difícil. Sim. Esse daqui é um xadrez, quebra-cabeça, não pode ter preguiça de pensar. Interessante, olha. Tem que estar bem ativo, assim, tomar uns café de manhã. Agora, o Sobral tá ali fazendo a massa. É a massa que você vai usar depois? Sim, é a massa que nós vamos usar. O que é a massa? O traço a gente usa 3 carrinhos de mão de areia, um saco de cal, 1/4 de cimento e meio carrinho peneirado de terra. Ok. A gente usa essa massa, tá? Então o Tom aqui, ó. Vai despejar, fazer a cama de brita. Você falou 10 centímetros, né? 10 centímetros. Pode ser até um pouco mais, só que a brita tem que estar bem socada. Esse tipo de construção assim, mais bruto, me lembra uma coisa meio épica assim, dos primeiros tempos o homem desbravando a natureza, sabe? Cara, você sabe que a pedra seca, Chico, ele é patrimônio
universal. Ah, é? É sim. Que interessante, cara. É porque esse daqui é o primórdio das grandes construções, né? É. Das grandes e das pequenas, né? A maioria desses castelos, igreja, casas antigas, toda a fundação, Pedra seca. pedra seca. Pois é, e aí tinha que ter um encaixe suficiente para manter ela ali estável, né? Cara, pra mim esse daqui é uma Arte. das coisas mais incríveis que eu conheço, porque ela trabalha a fricção, né? Que é você comprometer, né? Ter compromisso entre duas peças, né? Você comprometer elas ao máximo. Né, que a gente consegue isso daqui com pedras grandes, pedras pequenas, e a gravidade, que é dada Sim. pelo prumo. Então você está trabalhando com o princípio básico das construções. A gente está acostumado a trabalhar tudo quadrado, né? Você pega aquele tijolo, canaleta, que é bom, é gostoso também. É mais fácil, né? Não estou descartando não, mas eu acho assim super interessante, assim, porque isso daqui move outra lógica, outro raciocínio na cabeça. Porque você tem que trabalhar com o que tem. Sim. E você tem que fazer que aquilo lá funcione. Pois é, na natureza você não vai encontrar nada reto que encaixe. É bem difícil você achar tudo. Eu Então- não lembro de ter achado nada reto na natureza. Então, eu também não. Né? Eu acho bem complexo assim, você trabalhar com coisas tão esquadrilhadas. Assim, quando você está acostumado, sabe, só a tijolo, quando você vem com uma coisa desse, você não muda seu cérebro. Ele tem que andar ao contrário, diferente. Sim. Né? Mas com os mesmos princípios, né? Eu vou passar aqui, mas é basicamente isso aqui. Onde tem duas pedras, tem que ter uma. E onde tem uma, tem que ter duas. Ah, pra dividir o peso, é isso? Dividir o peso e travar. Travar. Né? Fazer a trava. Tá. Então, é basicamente o princípio de assentar tijolo, só Sim. que num formato muito mais complexo, né? Olha aqui. Esse daqui é um universo, né? É bem interessante, porque não tem um padrão. Né? Olha aqui. E aí você tem que usar o seu bom senso, né? É o bom senso. Então olha aqui, você tem um lado, você tem dois, mas aqui já não tem mais, ó. Né? E aqui não tem mais. E esse lado aqui não está no esquadro. Sim. Então aqui é muita arte, entendeu? Então qual que é o princípio que a gente usa, né? A gente pega o lado que tiver o melhor lado da pedra. O melhor é o mais plano, é isso? Digamos assim que é o menos amorfo, né? A menos amor. Então você tem que pegar o lado mais plano, mas tendo em consideração que o peso sempre tem que ir para o meio do seu muro. Ou seja, esse daqui é esse lado, tá. mas ó, eu coloco ele aqui assim, ó, ele tem um lado bom por aqui, mas eu vou colocar essa peça aqui, ó, assim. E essa outra peça aqui, ó, que também é amorfa, assim, tem, tá? Como é que eu usaria ela? Bom, olha aqui. Ela aqui poderia vir desse lado, certo? Aqui, né? Só que aqui ela já não tem estabilidade. Então eu tenho que dar uma volta e começar a ver. Às vezes sai um pouquinho para fora, né? Não deveria. Não deveria. Não deveria, porque senão você sai da parede. Então o que acontece? Ou você quebra ela, ou você utiliza a outra. Sim. Tá? Então o que acontece? A pedra nunca pode vir nessa direção. Nunca. Assim, com relação ao centro. A pedra sempre tem que vir com relação ao centro assim, ó. Para distribuir o peso. Ela tem que trazer a gravidade para o centro. Correto. É isso aí que eu estava Descarregar, ó. Serão as palavras que eu estava procurando faz dias. Ô, louco. Não, eu queria pensar bem como é que é. Explicar bem isso daqui. É trazer a gravidade para o centro. Uhum. Essa é a palavra. Porque ó, se eu trouxer assim, o que vai acontecer? A próxima pedra, ela não vai ter encaixe aqui, ó. E ela sempre estará indo para lá, fazendo com que a parede possa vir cair. Entendi. Entendeu? Quando ela tá para o centro, aqui ó. Uhum. Né? É porque aí a próxima entra aí, tá? Isso. Então, no princípio que a gente trabalha 2 para 1. Né? Ó. 2, né? E aí vai um ali do meio. Aqui vai um no meio. Então é encaixando as pedras de uma forma que você consiga vir e encaixar a outra, né? E esse daqui é outra dica legal aqui, Chico, é assim, ó. Quando você olha para o lado da pedra, você sempre tenta puxar o prumo para essa direção. Aqui, desse lado, por exemplo. Eu tô aqui, né? Eu tô vendo ela vindo aqui, ó, nessa direção assim, ó. Uhum. Tá? Ela não tá vindo assim. Porque ela tiraria o prumo da parede. Aqui, ó.
Tô tentando entender isso aí. Esse lado Você aqui, não quer fazer depois ali, melhor ali dentro? podemos sim. Eu acho que é melhor, porque Tá daí bom. a gente tá só imaginando, né? Tá bom. Vamos... Então, ó, então o princípio é esse daí, né? 2 para 1. Legal. 2, né? Para 1. É só para visualizar. Ah, o Tom já tá começando a colocar ali Isso. a forma. Dá para fazer sem forma, só na linha, tá? Mas esse daqui é bem legal, porque ela ajuda a manter, né, o prumo. Ajuda a ficar mais bonitinho. Também. Porque isso aqui que tá saindo aqui da terra, depois você vai rebocar, não? Sim. Vai? Esse daqui não vai aparecer, né? Não vai aparecer essa Não, pedra? não. Tá. Não, porque a altura do piso vai chegar... Ah, a altura do... Mas do lado de fora vai aparecer. Vai. É, porque é bonito deixar pedra, né? É diferente, né? Mas essa parte aqui interna tudo é rebocada. Uhum. Né? Tem uma coisa legal também, Chico, que as paredes, ela tem que estar no prumo, mas se elas não forem no prumo, elas podem vir nessa direção assim, Sim, isso eu entendi, é. né? Que é para ter estabilidade. Até um limite que é a grossura da parede de Sim, terra, né? tem uma relação que o pessoal faz de 1 para 8, né? Que é, por exemplo, aqui tem 30, né? A parede vai ter 24, ela deveria ter 32, vamos supor, lá na base, para fazer assim, né? Essa forma ela é meio em forma de cunha, né? Ela é. Pra Então, já seguir esse princípio, né? e ela abre um pouco nas bases, esse daí não tem problema. É, então, é isso aí mesmo. É porque a pedra faz esse... Tem umas pedras muito grandes, então a gente coloca as maiores embaixo e Uhum. as menores em cima. Nossa, você nivela tudinho, olha lá. Uma coisa legal é ter uma pré-seleção de pedras, sabe? Você vai escolhendo. Você coloca as similares junto, faz grupinhos dela. Isso, E sempre as maiores embaixo. as maiores embaixo. Procurar as maiores embaixo e as menores em cima. Ah, e tem outra coisa legal aqui, que são essas maiores, as grandes. Esse daqui a gente chama de caps. O que acontece? O peso dessa pedra grande faz com que toda a estrutura fique firme, né? Ela é uma trava. Então a gente coloca as pedras maiores, né? Como essas daqui de última. Ah, de última. É a última. Pra arrematar. Isso, é para dar o peso para todas essas pedras ficarem num ponto só. Porque esse daqui é a trava, assim, digamos assim, originalmente, quando se trabalhava as pedras, essas pedras sempre estiveram presentes. Você chamou de caps. É, são Tá. os caps. Aqui você tá vendo, Chico, também que a gente colocou uns vergalhão, né? Ah, eu não tinha reparado. De Tem. 3/8. Sim, pra que é isso? Esse daqui, você tá vendo esse bambu aí? Aham. Esse bambu tá num vergalhão. Ah. E esse bambu vai servir como uma estrutura vertical pro cobre, para dar mais estabilidade nesse movimento aqui. Então esse cobre que nós vamos fazer vai ter bambu assim e vai ter bambu assim, travado. O deitado você tinha falado, mas esse aprumo eu não lembro de você ter falado. Então esse daí vai ter, e nesses pontos aqui nós vamos colocar também umas madeiras roliças para ajudar a sustentação do telhado. Tá, e esse bambu, a princípio, ele não vai nem estragar, né? Porque ele tá dentro da terra. É como um pau a pique, né? É, se não pegar contato com ar e água, Isso. ele se preserva lá. Correto. Assim, ele vai... Você pode usar também madeira, se quiser. Legal. Esse aqui não é necessário, tá, pro cobre. Eu faço isso daqui só para dar mais um grau de estabilidade para as paredes. É. Né? Termina sendo Psicologicamente funciona muito bem, né? otimamente. Legal. Você vai dormir melhor. Vai dormir melhor. O trabalho que o Sobral tá fazendo agora... Pera aí que eu já te vejo. que Fala de novo. Você... O trabalho que tá fazendo o Sobral, Ah, né, de colher essas pedras... esse é as cunhas. Esse daqui é um dos trabalhos mais importantes que tem. Porque sem esse daqui não tem estabilidade. Que nos argamassa é esse daqui, ó. Tem que ter isso aí. Então, para quem está se organizando com isso daqui, eu acredito que, por exemplo, para 43 metros quadrado de obra, quantos carrinhos de mão mais ou menos, Sobral? Você acha que dessa Uns 10. 10, dos 10 carrinhos de mão, 10 carrinhos de mão de cunha desse de tipo. cunhas dessa para uma casa de 33 metros. Então você já está calculando, assim,
assim, já vê, pô, vou começar a fazer a obra, eu tô com poucas pedras, então tem que sair. Às vezes você tem que rachar Não, elas. tem que rachar. Tem que rachar, o né? Sobral rachou quase todas essas, né? Aham. Porque a gente não tinha muitas pedras rachadas, né? Elas não vêm, Sim, elas vêm inteiras, né? elas vêm inteiras. Então vamos falar, essa pedra, que pedra é? Aqui na nossa região é a pedra que mais tem, né? É a primeira pedra que sai da britagem, né? Eu não sei se é por explosão, não tenho conhecimento, mas é uma pedra bruta, né? Em outros lugares conhecida como pedra bruta. Pedra bruta. Ela não tem cortes, né? De ângulo, né? Feito com alguma cunha, com algum cortador. Então isso daqui faz com que a obra seja um pouco mais demorada, mais barata em preço, né? Porque, sei lá, você gasta 10 metros cúbicos nessa pedra, hoje em dia, sei lá, são como R$1.000. Faz mais barato do que fazer uma fundação com ferro e cimento. Com certeza, concreto armado. com certeza. A gente gastou até agora 2,5 sacos de cimento só, para toda essa obra. Economiza muito. E se vocês tivessem tido um pouco mais de tempo e paciência, podia fazer sem cimento também. Totalmente. Totalmente. Né? Mas os tempos das empreitas, né, é outro... É. Um pouquinho... Não, mas vale a pena fazer totalmente sem cimento, assim. Então, essa pedra, ela é bem dura, né? E ela, para quebrar, ela é até difícil, né? É bem difícil. Uma pedra mais arenosa, mais calcária, assim, ela serve também, não serve? Serve. Cara, eu tenho um princípio que, olha, quase tudo serve, pra falar a real. Não tem, eu nunca falei, cara, bom, tem alguns políticos aí que não dá pra reciclar tanto, mas o resto, cara, tudo serve. É muito... Ó, a pedra aqui, nós temos uma veia, né? Quando você começa a trabalhar com a pedra e você vê por onde que você consegue quebrar ela ou não, né? Então nesse caso aqui, nas veias, a gente consegue fazer alguns cortes que vão fazer com que a pedra fique um pouco mais esquadrejada. Você vai fazendo elas encaixar no lugar que você quer, né? Isso. Aí essas pedras aqui, elas são também bem espontâneas. Você quebra de um lado e vai pro outro. Não tem muita ordem, né? Assim, de falar assim. Você quebra com o quê? Com marreta? Tá? Marreta. Marretinha. Com marretinha. É que ele tá fazendo isso mesmo, não? Então, as marretinhas nós temos aqui o especialista agora, ó. Esse é o especialista? Sobral, dá uma olhinha aqui pra nós, como é que você tem feito esse trabalho aqui, irmão? Cuidado com a lente, viu, Chico? Mas vai ter que contar com a sorte, filho. Deus protege. E aí você não sabe bem onde ela vai rachar, né? Você torce pra rachar onde você tá pensando, né? Geralmente vai rachando assim, ó. No veias, sentido sabe? do veio, Tem um lugar que é muito duro dela e você tem que procurar o lugar onde ela tá mais fácil de quebrar, ó. Aqui nessas pontas, ó. Tem uma parte da pedra que você bate, que vê que nessa aqui, ó, ela não vai quebrar aqui, ó. Porque essa aí tá vendo? É firme, né? É, a parte, sei lá, firme da pedra. Cerne da pedra. Você tem que pegar nas veias da pedra, né? Ó, aqui, ó, você vai conseguir quebrar aqui, ó. Tá vendo? Certo. Então você vai procurando um jeito. Eu fui aprendendo também que... Você também não sabia? Não sabia não. Minha primeira vez quebrando pedra, eu já quebrei outras coisas, mas pedra não tinha... Quebrou o que, por exemplo? Não, quebrando o piso mesmo, né? Pra fazer encanamento, esse tipo de coisa. Mas pedra... pedra. Minha primeira Legal. experiência. Beleza. E também tem aqueles, como é que chama aqueles formão de pedra? Taiadeira. Né? Tem 6 tipos... Tem 6 tipos de taiadeira e ponteiras, né, que a gente usa, né? Só que pro trabalho que a gente está fazendo é mais do que o Sobral está explicando. Não precisa ser tão preciso, não, né? Nesse caso não. Eu gostaria de fazer um trabalho com a esmerilhadeira, sabe? Com aquelas esmerilhadeiras... Maquita? Não, esmeril mesmo. É uma esmerilhadeira. E tem disco de corte Sei. Aí fica legal. Mas é muito mais tempo, né? Pra você esquadrejar todas as pedras. Tempo e barulho. É isso. Bota barulho. Eu fujo do barulho, cara. Cara, esse daí é barulhento. Então, vamos aqui, ó. Vamos lá? O tom já tá... Ó. Então, aqui já é como se você fez a cama, já colocou algumas pedras embaixo, correto. Né? E agora vai fazer o encaixe. Tem um conceito aqui, Chico, que a gente trabalha, eu acho que uma comunicação aqui do grupo, é que chegar no zero. Aqui, ó.
chegar no zero é a gente trabalhar sempre numa superfície plana, tá? Plana e nivelada. Procurar isso sempre, né? Sempre. Porque facilita a próxima camada. Correto, então quando você trabalha no zero, é tudo muito mais fácil. Então você vai colocar duas pedras muito diferentes, não importa. Você sempre vai pensar em como chegar lá no zero. Tá, entendi. Então fez duas pedras irregular assim, chega no zero. Tá. Fez duas pedras, chega no zero. Fez duas pedras, chega no zero, depois você... Entendi. E a gente vai trabalhando em escada. Vai fazendo um pedaço lá. Tá, entendi. Tô vendo mesmo. Olha só, tá mesmo. Ali tá mais pra baixo. Sobe, sobe, sobe. Isso, é mais fácil. Sim. Porque se ficar muito perto dessa última parte, você não consegue ter uma visão melhor. Parece que vai amarrando uma na outra Isso, também, né? Isso, e tem que amarrar. É. Tá bom, então vamos lá. Nós temos já essas pedras colocadas aqui. Quando você me convidou para filmar isso, eu falei assim, é pouca coisa, é simples, mas tem muita... Esse daqui é um universo, cara. É um universo. Eu vibro muito, assim, quando falo da pedra seca, porque esse daqui é o primórdio da construção humana, eu acho, né? Em alguns continentes, né? É o primórdio. É a coisa mais básica, assim... E exige você estar presente ali o tempo inteiro e observador, né? 100%. Aqui tem que estar sempre bem focado. Legal. Bom, aí, próxima coisa. Tá. Então, vamos botar aqui. Mas já não estava no zero? Tava, Você mas eu zero? vou deixar mais plano, porque essa pedra, ó, por exemplo, essa aqui poderia estar no zero, pode. Só que o que acontece? Essa ponta é menor que essa. Então eu vou ter que começar a chegar no zero de novo. Tá. Então eu prefiro tirar essa pedra e chegar no zero agora, ó, com essa daqui. Tá? Então coloca mais um pouquinho de brita aqui, por favor. Então até o nível do solo você vai usando a brita, né? Nós usamos a brita durante todas as fases. Mas quando você usa a brita, você precisa sempre colocar um pouco de cimento depois? Não. Não. Às vezes não. Não, totalmente não. Esse daqui não precisa. Não. Porque além a gente vai cobrindo só espaço de 2, 3 centímetros também. Tá. Não é... Entendi. É só aqueles 10 lá. Tá. Ela vai ficar travadinha ali, né? Ela fica super travada. Então, Chico, eu acho legal esse daqui, ó. Esse daqui é a altura, né? A gente leva uma linha e uma referência por onde que a parede vai vir, né? Esse daqui é bem importante para a gente não perder muito a altura. A altura do sobrecimento, que é esse daqui, é 40 centímetros acima do solo. Então é só para ter noção. A colocação das pedras, é legal trabalhar em dois aqui. É interessante, quando se pode, assim, você trabalhar com duas pessoas que possam te auxiliar. Então, porque senão você vai ter que levantar para pegar a pedra, né? Não, mas vai ter que ser só que, por exemplo, eu consigo ver melhor o resultado desse lado e o Tom consegue ver melhor o resultado do outro. Tá. Então pode ser um trabalho de dois, não necessariamente, mas pode ser sim. Facilita quando é de dois. Facilita muito, tá bom? Então é isso, vamos lá, Tom. Ó, vou começar. Então eu tenho que ter uma referência aqui de que tamanho de pedra ele vai colocar e que tamanho de pedra eu vou colocar. Porque ó, o Tom vai colocar esse daqui que tem em torno de 20 centímetros. Você já tá craque nisso aí, Tom? Tô aprendendo. A gente fazia de rachão, mas o Orlando tem outras manhas aqui, né? Né? Quando você fazia pro pau a pique é diferente. Não, é pedra rachão mesmo, alicerce, só que essa visão assim, né, dos encaixes, vocês estão conversando assim, né? Acho que é mais detalhado. Tem detalhes assim que tá somando na caminhada. Que né? legal. E além do mais, o Tom é uma pessoa muito, além de criativa, assim, ele consegue ver muitos detalhes. Então, para pessoas que têm essa qualidade, esse tipo de trabalho só vai ficando melhor. Legal. Né? Porque esse daí conta bastante. Imagino como músico ele deve primar pela estética também, né? Com certeza, com certeza. Olha lá. Então, ó, nós colocamos essa pedra. Vai ter que cunhar aqui, ó. Correto. Você tá vendo aqui, Chico? Peraí, que acho que eu tenho que ir pro outro lado. Peraí. Eu tenho que ir pro outro lado que eu tô perdendo. Ó, essa pedra tá nessa posição, certo? Você tem um nível aí? Só pra ter uma... Atrás de você, eu acho, não? O Tom você escolheu... Tá aqui, ó. Peraí que tem uma cunha pra pôr aqui. Tá.
É só Ele pra... escolheu essa pedra porque ela tem uma superfície plana e ela encaixou ali na lateral, né? Correto. Isso. É bem importante para ter esse acabamento. Então, ó, você tá vendo que o nível tá assim, né? Então essa pedra tem que subir tudo isso daqui, né? Ah, você vai fazer ela subir? Tem que subir para ela ficar, ó, o mais nivelado. Entendi. Entendeu? Porque senão a gente sempre estaria trabalhando em superfícies assim. Ok. Seria mais ainda, né? Esse daqui é razoável, como a pedra é muito irregular, a gente procura, né, poderia aproximado subir um pouco mais, do nível, né? né? Poderia subir mais, sim. E outra coisa legal aqui é, por exemplo, essa pedra não aparecer. Então eu acho, Tom, que a gente tem que pegar uma pedra que encaixe mais. Por quê? Porque a próxima que vai vir aqui vai ser um pouco mais chato se tiver essa pedra aqui. Se ela estiver escondida, eu já começo com ela grudada aqui, né? Vamos ver se acha outra. Casca das pedras. Isso aqui vai passear Me passa a cunha. Isso. Deixa eu ver. Me passa outra cunha aqui, Tom, por favor. Eu acho que essa daqui... Não quer começar com essa? Ou não, pode ser. Passa uma cunha. Isso. Isso daqui. Ah, você trocou a cunha. Troquei a cunha assim, porque a cunha estava muito grande. Então ela estava saindo para fora. Saindo. Ah, não é legal que saia. Não, porque eu acho que atrapalha. Atrapalha a próxima a entrar. Então olha aqui, você tá vendo esse buraco aqui, né? Sim. Então esse buraco não tem que existir, ó. Tá. Parece uma brincadeira isso, cara. É uma brincadeira, cara. É uma brincadeira de 10.000 peças. É um Lego Natureba. É um Lego super... Não é? É total, cara. Esse daqui é o verdadeiro Lego. Tem uma coisa legal, Chico, que é... Você tem que imaginar que você consegue correr em cima dessa parede. Quando você pensa em ela tá estável, né? É que você consegue correr, Sim. entendeu? Não é nem caminhar, correr. Então, eu na hora que eu tava filmando ali, eu nem pensei. Eu falei assim, se eles deixaram a parede assim, é porque dá pra andar em cima. Dá pra andar em cima, né? Nós vamos andar nela pra você ver. Então, ó, esse daqui não tá legal. Não tá provando. Não, esse movimento não deve fazer. Esse daqui tem que ficar no zero, ó. Quer colocar essa de base, ó, tá com uma cara boa. O Tom tá querendo botar outra pedra, vamos lá. Não, mas vamos com essa mesmo. Vamos. Você quer acertar ela? Aqui tem. Pode colocar esse daqui, Tom, ó. Esse daqui do lado. Então, coloca melhor aqui. Uma coisa legal é você, quando você está trabalhando em equipe, você tem suas pedras, né? Seu companheiro, a pedra dele do outro lado. Né? Eu trabalhei com um senhor, um dos que me ensinou a trabalhar com esse daqui, que o princípio dele era, pegou, colocou. A gente não tem muito esse princípio, a gente procura muito a pedra, seleciona. Mas eu trabalhei com um senhor que ele parecia que, olha, colocava e parecia que tudo encaixava. Que o olho dele já sabia. Não, e tudo encaixava, é uma coisa incrível, assim, pá. A prática, né? Na prática é outra. Vamos ver essa segunda pedra como que ela tá aí. Tá bom. Parece boa. Tá boa, tá boa. Ó, tá. Nossa, quase que não precisou cunhar, hein? Ó, agora aqui... Você coloca as grandonas e vai preenchendo os vãos com as cunhas. Esse daqui é a fricção, entendeu? Eles vão... Tá. Agora aqui, nós só preenche com brita e uma massinha. E uma massinha. É. Primeiro a brita e a massinha depois. Isso, porque a brita vai fazer o trabalho. O princípio, assim, eu acho que é bem legal a pessoa visualizar que esse daqui tem que ficar sem nenhum buraco, basicamente. É o que eu sempre penso. Coloca duas pedras, encaixa e bota mais pedra. E a massa ela deve ser bem líquida. A massa não pode ser muito líquida. É, mas ela tem que ser o suficiente para entrar um pouquinho, né? Sim. Aí você vira e acha o melhor lado, né? Tem que ser. Olha esse aí, que interessante. Eu coloco esse daqui assim, tá, Chico? É o que eu queria explicar naquele momento lá, é que o prumo da pedra,
Eu sempre procuro aqui o lado mais largo. Fica embaixo. Cá, isso. E o lado Isso. menor. Se é o contrário, Se é o contrário, ela fica meio desequilibrada. fica. Porque a ponta que tem mais peso tá pra lá. Né? Se você vê, o maior peso tá aqui. Ah, tá. A ponta que tem mais peso, então fica pra Isso. fora. Tá, entendi. Como se chama essas pedras aí que tá encaixando em espanhol? Esse daqui nós chama de ripio. Ripio. Ripio, é ripio. Esse daqui nós chama de esquineira. Pega uma esquineira, por favor. O Tom já fala espanhol também. É. O Tom já... A espineira é o quê? São das esquinas. São umas pedras especiais. Mas qual esquina? Que aqui a casa é redonda? Eu sei, mas, por exemplo, lá é uma esquina. Ah, ali na porta tem uma Isso. esquina. Então aquelas lá... Será que é pedra angular que eles falam? É essa? angular, mas nós chamamos em espanhol esquineiras. Esquineira. La esquineira, É. né? Então, Mais ou menos. esse daí seria uma esquineira, por exemplo, para quem vai construir em... Porque ela tá mais regular. Isso. Ela dá uma esquina aqui, ó, por exemplo. Bom, é uma esquina, né? Sim. É a esquina dela. Imagine uma esquina. É. É a esquina dela, né? Ó, essa daqui tá bonita. Então, ó, eu vou lá de novo. Eu sempre olho, esse daqui vai dar, né? Vou tentar olhar aqui. Não deu aqui. Tá por aqui, tá bom. Quando você pega uma pedra muito retangular, o lado mais largo tem que sempre tentar vir para o centro. Mas quando não dá, não tem problema. Você pode colocar 3 pedras assim e uma assim. Tem todo um Sim. Travamento, né? travamento, isso. Eu acho que se você usar a sua intuição ajuda, né? Demais. Esse daqui, além, né, que Intuição do que é estável, né? também, né, tipo, você tem que usar muito assim, seu sentido comum. É. Aqui nesse vão você vai colocar pedra maior, né? Sim. Ah, legal. Aqui é pressão, tá, Chico? Ó. Aqui. Né? Ela não se mexe. Não se mexe. Né? Aqui é pressão. Essa colher. Você coloca com a colher nos lugares certinhos, é isso? Isso. Eu pensei que você ia jogar o balde assim, não é, né? Eu prefiro... Dá pra usar também, tá? É pra não desperdiçar muito, né? Isso. É porque esse daqui vai... Ele fica muito, sabe, desparramado assim. Sim, é. Acontece. É muito ideal é não... evitar isso daí. Numa casa desse daqui, Chico, a gente usa só uns 5 sacos de cimento também. Não chega a ser uma coisa Pra fazer a fundação significativa. ou pra tudo? Bom, pra fundação, pro piso e outras, né? Ah, tá. A única coisa que a gente usa é cimento e é dispensável, tá? É isso. Aham. Só que como tá chovendo, se eu fizer isso daqui de barro, esse aqui não me serve, né? Tá. Não seria tão eficiente. Isso é uma coisa interessante, a gente pensar sempre que é melhor fazer construção nos meses que não chove, né? Sim. Mas nós temos que trabalhar o ano inteiro. Essa aí encaixou legal, hein? Então, e naturalmente, elas já... Você vai começar a brincar com elas. Essa daqui é uma Não, são os brincadeira. neurônios que fazem Ó. ser natural. Olha aqui, ó. Já tô chegando mais ou menos na altura que eu quero. Assim não me serve. Opa, assim me serve. Né? Ó. É o que eu falei, sempre chegar no zero. Né? Quando eu penso assim, cara, tudo fica fácil. Né? Tudo começa a fluir de forma bem simples. Então você vai terminar aí, depois você vai pra essa que você acabou de colocar a brita, é isso? Isso. Então nós vamos trabalhando bem na... Na escada mesmo. Isso. E aqui, ó. Aquele princípio lá que eu falei, 2, 1. Né? Então se eu for encaixar aqui, não é o caso dessa pedra aqui, né? Mas eu tenho que pensar, ó, 2, Tem que apoiar nas duas. Correto.
e procurar que essa linha Facear bem, né? faceada aqui, né? Tem essa aqui também, ó. Acho que a gente vai tirar a forma agora. Vamos tirar. Essa forma ajuda a gente... O inicial só. Isso, o inicial. Vamos tirar. As pedras parece que vão chegando e elas, não sei se tem alguma coisa aí na natureza, alguém ajudando nós, mas sempre tem. A minha teoria é que os seus neurônios já estão bem exercitados e ele já sabe escolher as pedras, viu? Né, Tom, eu acho que acontece bastante isso, né, que você já vai pegando e... Você já viu o encaixe, né? Já vê o encaixe automático. Sim, Você tá ficando igual aquele homem que você aprendeu. Pô, tomara. Tomara. Então, ó, eu já tenho esse pedaço aqui. Essa pedra não seria, digamos assim, a estabilidade não é a melhor, porque ela é uma pedra muito retangular, muito, né, pouco uniforme. E se eu colocar ela aqui assim, ó, ela não oferece essa qualidade. Então, o que a gente pode fazer para usar ela é sempre usar ela deitada, não de pé. E se você atravessar nesse sentido assim? Ótimo, também dá. Dá também. Também dá. Só que nesse caso aqui eu não teria como, né? Mas dá para usar sim. Você tem como vir aqui, ó, colocar ela lá. Isso, é assim que eu faria. De fora a fora. Se ela chegar, só se ela chegar. Se ela não chegar, vai transmitir o problema para lá. Correto, também. Continua o problema. E acontece, nas primeiras vezes a gente quer colocar, ela parece grande, termina aqui e termina dando... Né? Então, ó, o peso sempre para cá, né? Como é que você conseguiu calcular a quantidade de pedra? Por volume? Por volume. Você fez? É porque eu tenho já uma referência de trabalho. Né? E você tem que calcular o quê? Uns 20% a mais por causa que... Em torno de... normalmente a gente calcula 10%. 10? É 10%. Eu ia falar 10, mas eu achei que 10 era pouco. Por uma obra que está longe da... E é pouco sim, sabe? Mas tem que pensar no aspecto econômico também, né? Sim, é porque... Por exemplo, essa pedra não é desperdício se eu pegar 5 metros cúbicos a mais. Porque aqui vai ser, por exemplo, bacia de evapotranspiração. Então, você faz algum paisagismo também, coloca na estrada como... Sempre dá para usar, né? Sempre dá para usar. E quem sabe as próximas construções, né? Que aqui, nesse caso, tem a intenção de fazer mais coisas, né? Tem. Mas nesse caso a gente acertou. Olha, esse daqui é a pedra, tudo que a gente pediu é isso aqui, ó. Vai terminar, vai sobrar só algumas. Vai sobrar os 10% mesmo. Isso, vai ser bem, ficou bem justo. Nessa daqui nós acertamos. Tem vezes que não acerta, hein? Então, ó, eu sempre penso assim, Chico, eu tô sempre tentando travar as duas pedras que eu tenho na minha frente. Sempre. Esse daí é meu pensamento. Então o que eu estou pensando é como travar essa pedra com essa. E elas não estão no mesmo nível. Não estão. Então, mas por natureza, tem as pedras que também estão assim, ó. Né, que são mais irregulares. Quase. Né? Eu já ia te passar um aqui, mas não dá certo. Tem alguma que você acha legal aqui, ó? Você nesse vê? lugar? Manda aí. Não, essa aqui, mas ela tá ao contrário. Passa ela aí, Tom. Não, mas ela é ao contrário. Tudo bem, vamos ver ela. Vamos estudar ela. A face dela tá ao contrário. Olha, essa face, por exemplo, eu olho para uma curva. Entendeu? Então, por exemplo, essa pedra seria legal para um lugar que fosse... Que faz curva. Nessa parede, que nem exemplo. Aqui, por exemplo. Por quê? Porque ela vai dar, olha aqui, ó. A curvatura aí não. Ela vai dando acabamento. Né? Nesse caso, você poderia utilizar ela assim, ó. Ou a gente vir quebrar ela. Essa pedra seria fácil de quebrar, porque ela tem uma ponta larga, daria para bater aqui, ela ficaria mais plana. Agora você está moldando a pedra do jeito que você... Isso, aqui ó. Ah, agora encaixou, belezinha, hein? Olha só.
Ah, esse daqui é legal também, Chico. Ó, a forma como você pega a pedra, esse daqui na coluna é terrível, né? Se você fizer um movimento muito forte. Então, o que recomendo eu é usar os cotovelos aqui, ó, como alavanca. Ah, isso, apoia no joelho. Não assim ainda, ó. Assim não, é assim, ó. Alavanca aqui, ó. Aí quando o peso daqui é mais fácil. E quando você tem que caminhar, é abraçar. Abraça. É, né? Legal. Isso é importante para quem Muito vai importante. trabalhar direto com isso. Agora olha pra câmera para o mundo conhecer a sua cara. Nossa. Orlando, você deixou um tubo de borracha ali do outro lado? Sim, Pra que é aquilo? esse aí é pra passar hidráulica. Hidráulica. Uhum. A saída? É, não entrada, é. Entrada mesmo? Um caninho, é. Aí a mesma coisa a gente faz com a elétrica. A gente embute um cano por baixo Tá. pra passar o conduíte. Mas e pra saída das águas? Como que você... A gente fez uma ponte. Chega aí. Ah, tem um buraco ali então. Tem. Uma ponte oca, né? Você É fala. uma ponte oca. Um túnel, na verdade. Acho que uma ponte oca chama túnel. Um grande túnel, ó. É. Você vai ver melhor aqui desse lado, Chico. Ó. Ah, aqui, né? É. Tá, é um grande túnel. Um grande túnel pra gente ter... a gente mediu o ângulo, né, que vai sair os canos. Aqui vai ser um quarto. Aqui vai ser um pequeno escritório. O banheiro vai ficar no meio. E a cozinha. Tá. E aí vai juntar as águas cinza e Não, vai Não. ter separação. separação. Vai ter círculo de bananeira e bacia de evapotranspiração. Tá. Né? E o telhado vai ser um telhado verde. Cara, essa casa totalmente integrada aqui. Cara, muito integrada. A gente pegou bastante inspiração no João de Barro, sabe? Uhum. Pra fazer ela, assim, deixar ela o mais ambientada possível. A intenção dessa casa é ela sumir nessa paisagem. Já pensou? Já, assim, esse daí é o que, é que nós Eu estamos... já vi uns telhados verdes que o gramado emenda, né? Com o relevo, a topografia. A gente pensou uma primeira vez fazer isso, Uau! mas não vimos a funcionalidade deles, né? Sim, tem que ter uma razão, né? Tem que ter. Não é só pra boniteza, né? E tipo, a inclinação ia ficar muito alta, entendeu? Tá. Então tava... Na Mas- próxima, quem sabe? Quem sabe, É. chama nós aí, quem sabe a gente faz. Legal, então, falar em chamar nós, vamos fazer propaganda do Orlando, né? Opa! Orlando, agora eu deixo com você, você tem canal no YouTube, no Instagram. Cara, nós, depois de ter conhecido você, né, a gente pegou essa referência, essa inspiração, né, de querer passar informação, né? E eu te pesquei lá, né? Sim. Do passado, trouxe você pro Você me presente trouxe pro mundo virtual. moderno. Tava primitivo, era das cavernas. E, cara, eu acho muito legal porque a gente tá fazendo um conteúdo agora na linguagem que eu conheço, com minhas limitações ainda, né, que estou aprendendo. Mas o nosso canal é o Orlando Família de Terra no YouTube. Nós estamos com um projeto de ação social bem legal, nós estamos indo para a Bahia, então o pessoal da Bahia fica... Tá de pé ainda, o pessoal da Bahia? Tá super de pé, né? Vamos fazer a casa da Rose. A Rose, né, que eu tinha comentado na primeira Sim. vez, né? Ela vai começar a casa dela agora. Ela tá necessitando, né? Precisa começar Você vai esse dar mês. uma assistência à distância, de repente? Eu tô vou dar, né? E eu falei pra ela que eu vou fazer uns vídeos pra ela, né? Em caso que ela precise, né? De orientação específica. Eu acho que você poderia fazer uma consultoria à distância, Orlando. Podia Sim. pensar nessa possibilidade. Nós temos essa possibilidade, Chico. Tá no nosso site, né? www.familiadeterra.com. A gente oferece essa serviço. consultoria de serviço. Mas esse projeto que é o Regenera, né? Que vocês também podem assistir, regenerawordpress.com, que é o nosso projeto. É um projeto de ação social que vai estar voltado assim para pessoas que não têm condições de construir casa, né? E a gente está querendo bombar muito no YouTube, fazer muito sucesso para a gente conseguir patrocínio, dinheiro, né? Mobilização para a gente construir o que a gente pensa, sabe? O que nós pensa é esse daqui ser acessível para todos, ter possibilidade para as pessoas que não têm.
eu acho que a humanidade só chegou a ser humanidade através da cooperação. Então, eu estou mudando muito minha forma de pensar, né, nessa precariedade da gente pensar que a gente não pode. E a gente pode tudo. Legal. Pode tudo e mais, né? Então é isso. Vibrar assim, na abundância. na abundância. A gente está com o nosso canal de YouTube, as pessoas que queiram patrocinar nós também, sabe? Nós estamos atrás Legal. de alguns requerimentos, veículo, materiais de construção, etc. para construir a casa. E nós estamos querendo fazer o maior movimento assim possível de bioconstrução do Brasil, sabe? Para as pessoas que não têm. Legal. Orlando, vamos falar aqui da coisa prática, assim. Você está acompanhando essa obra, cada dia você faz um filme de 5, 10 minutos falando do que vocês estão fazendo naquele dia, é isso? Isso, nós estamos dando um passo a Um passo. passo a passo aqui. Isso, aprenda você mesmo, sabe? Então, lá nós já postamos acho que uns 10 vídeos, ensinando para uma poste, fazer fundação, um pouco de cálculo estrutural, São coisas pontuais, assim, informações pontuais. pontuais. Tá. São 5, 10 minutos de coisa assim pontual, né? Aprenda a fazer, é para aprender mesmo, fazer, Legal, né? bacana. E a intenção é essa, né? Que o canal sirva como uma plataforma também para a gente chegar a mais lugares, fazer coisas legais também. Beleza. Né? Orlando, tem mais alguma coisa da Pedra Seca que você quer falar ou a gente cobriu tudo? Cara, não, eu acho que seria isso, Basicamente. deixar as crianças fazer um pouco também. Eu acho que elas têm uma qualidade incrível de Uma sabe, observação diferente da nossa, ponto de sim. vista, né? E é isso, cara, brincar, entendeu? Brincar, fazer. Que a construção seja um prazer também, É um né? prazer, cara. O Tom outro dia tava falando que ele fechou os olhos e tava vendo as pedras encaixando, né? E, cara, acontece muito. É. Assim, quando você faz as coisas com muita paixão, com muito gosto... Continua no momento que cara. você está fazendo outra coisa, né? Continua assim. Então, pra nós tem sido bem assim. Que legal. Então, gente, se você gostou e quer acompanhar essa obra, Orlando Família de Terra no YouTube. Isso mesmo, Beleza. Orlando Família e Terra. Vamos ajudar a crescer o canal do Orlando, já está com 1.000 e quantos inscritos? 1.500. 1.500, Sim. então. Ajuda porque a renda do YouTube também é importante. Opa, sim Não é? senhor. Como não, né? Legal. Não, uma coisa, sabe o que eu quero mesmo? Eu tenho visto que nessa plataforma muitas pessoas estão fazendo coisas muito legais. Eu gostaria, meu sonho, que eu tenho pensado bastante no YouTube toda a renda que eu possa conseguir num vídeo destinar para construir casas. Sabe, que eu conseguisse de um vídeo construir uma casa. Assim, Sim. tantas visualizações, eu consigo chegar num lugar. Deixa eu interferir você, Orlando. Primeira coisa, construa a sua casa. É. Esse é um sonho. É bonito. Então eu vou fazer o primeiro vídeo pra nós. Isso, porque é bonito você ter verdade, esse sonho, verdade. sabe? Mas assim, faça a sua, cara, porque a sua Sim. pode ser didática Sim, também, para sim. muitas pessoas, né? Então, no momento a gente não tem terreno, né? Estamos indo atrás, né? Estamos batalhando como todo mundo aí. Mas é isso, talvez, né? Assim, o que eu gostaria é isso, né? Eu sempre fico pensando, às vezes, viajando um pouco, né, para fora, assim. Na minha casa seria a primeira escola, eu adoraria fazer, mas quando eu construir a minha casa também, eu gostaria de conseguir chegar em qualquer lugar, Acre, Rondônia, Roraima. Tem muitas pessoas escrevendo de lugares muito distantes, com poucos recursos, e eu poder chegar lá e dar uma... Sabe? Uma Legal. chegada, tá bom? Beleza. Orlando, obrigado. Obrigado a você, irmão. Tamo junto. Tamo junto aí. Obrigado. Até a próxima etapa. Valeu. Uhul. A próxima etapa que é pegar o Kobe e começar... Essa semana que vem já é o Kobe. Já é o Kobe? Já é Kobe. Aham. Em teoria, nós estamos terminando sexta-feira. Ah, que Hoje, né? Entre hoje e segunda nós terminamos essa fase da fundação e terça, quarta, quinta já começa o Kobe. Então, mas como nós estamos na estação de chuva, vai ter que ter uns plásticos aí para cobrir, certo? Vai sim. Então era só essa minha preocupação. Tá coberto, Beleza, coberto. Né? beleza. E trabalhar nos dias de sol. Então me chama que eu venho correndo aí. Uhul. Legal. Obrigado. Vai lá. Bom dia, Lê.